Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Esta aula de BNCC da alfabetização, muito pedida, muito esperada, e nós estamos só no comecinho, tá bom? Então tem muita coisa bacana aí pra gente estudar e eu tô esperando participação de vocês, ideia de vocês aí, pra gente também contribuir um pouquinho mais aí com o que você precisar, tá bom? Vamos para a nossa compartilhação de tela, que eu vou compartilhar com você aqui, para a gente ir para o nosso estudo. Se você está chegando nessa aula agora, passando pelo YouTube e me encontrou por aí, eu sou Edilene Geres, tenho meu canal aqui no YouTube recente, sou professora, pedagoga, psicopedagoga, formada, atuante e estamos estudando a BNCC para te ajudar. Tem as aulas anteriores, então eu te convido a assistir desde a BNCC aula 1, para você seguir todo o percurso aí com a gente. Espero te ajudar, espero que você goste. E se você gostar, se inscreva aqui no canal, porque toda quarta-feira, às 19 horas, sobe uma aula nova no YouTube sobre a BNCC. Já vimos boa parte aí da BNCC, marcos legais, as estruturas. Estamos iniciando sobre a alfabetização. O que muda? O que mudou? Fizemos a nossa primeira aula semana passada. Clica aí para você assistir. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tudo você acha lá, Edilene Geres, como aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. O que a BNCC propõe para a alfabetização? Gente, eu amo isso aqui. Dá vontade de gravar tudo e ficar um aulão, mas aí fica muito extenso para você ver. Será que está sendo pouco? Uma aula por semana? Gostaria de seu comentário. Se quisesse, Dilane, eu quero mais rápido, põe 2, tá bacana, tá legal? Coloca aí no comentário para eu saber, e aí eu me organizo aqui nos meus atendimentos, nas minhas aulas, nas minhas formações, para eu deixar gravado o conteúdo aí para vocês, né? Se for de madrugada, mas a gente consegue aí, tá bom? Se você acha que é pouco, porque às vezes eu tenho a sensação de que está sendo pouco, que demora tanto para eu chegar à próxima aula, é como se eu estivesse ao vivo aqui com você. Então, todo domingo tem live ao vivo lá no meu Instagram, tá bom? Coloque aí para mim se tá pouco, se você gostaria de mais uma por semana, seria 2 por semana, 3 por semana. Coloque aí para mim que eu vou gostar de saber. Vamos lá! Aqui tem bastante coisa e a gente vai dividindo para a aula não ficar extensa. O que a BNCC propõe para a alfabetização, Edilene? Tem bastante coisa aí. Vamos ver. A BNCC levantou questões importantes para os professores que dão aula nos anos iniciais do ensino fundamental. Euzinha aqui, quem aí também é dos anos iniciais, coloca aí. Tamo junto. Toca aqui. Eu sou professora dos anos iniciais. Amo de paixão. Então, a base trouxe aí pra gente algumas questões importantes. Quanto tempo é necessário para alfabetizar? É uma pergunta que eu sempre recebo também aqui nos meus directs, professores, pais, enfim. Qual a melhor maneira de ensinar a ler e escrever? Ótima essa pergunta, né? E o que significa, afinal, estar alfabetizado, de acordo com esse documento? Essa é uma questão que eu sempre enfatizo nos meus vídeos, isso aí. Estar alfabetizado não é estar em fase de escrita alfabética. Por favor, professores, vamos deixar claro isso e aí conseguir a gente justificar para esse pessoal que não sabe aí, que eu já tive até gestores discutindo comigo que alfabetiza lá na educação infantil. Imagina, que está entregando as crianças para o primeiro ano alfabetizado. Para com isso. Está entregando? Se estiver entregando, em fase alfabética. Alfabetizado, não. Porque nós temos aí critérios para indicar se o indivíduo, se o estudante está alfabetizado ou não. Verdade, Edilene? Verdade. Não sou a Edilene que estou falando, não. Tenho, mostro para você teoria e da boa e referência de autor top
que traz lá os princípios de um indivíduo alfabetizado. Então, fase alfabética, uma coisa. Alfabetizado, outra coisa, tá bom? Eu só falo isso, né? Mas eu ainda falo e escuto muito erro sobre isso. E a base traz isso também pra gente. A base mantém os principais pressupostos presentes em diretrizes anteriores, como os parâmetros nacionais curriculares, mas também incorpora mudanças. Lá na aula 1, quem acompanhou, se você está chegando, vai lá na aula 1, eu tratei justamente disso. A base não derrubou, não perdeu valor os documentos anteriores à base. Eles ainda estão na ativa, devem ser consultados, estão em vigor. O documento BNCC não tirou os demais documentos. E aqui eu trago isso para você, ó. Ela traz mudanças, ampliou-se um olhar para que os parâmetros já traziam. E nós vamos falar sobre isso. Oficialmente, a base não traz direcionamentos sobre abordagens que devem ser adotadas. Não está explícito lá, gente, o que você tem que fazer. Qual que é o melhor método, que método que nós vamos utilizar. Não traz. Mas ela traz uma perspectiva que está por trás da elaboração do texto. Nela, eu trabalho com algumas relações entre fala, escrita e enfatizado. Eu já disse isso aqui para vocês. Por exemplo, a gente não vai encontrar isso lá no PCN. A base trouxe isso a mais. Então, no documento, quando trata de alfabetização, ela trata dessa relação da fala e da escrita. Ela traz bem enfatizado que a gente não deve só ensinar letras. A gente tem que cuidar da parte fonética, da parte do fonema, do som. E sair dessa forma de ensinar e se preocupar de ensino das letras. Quais letras eu ensino, quantas letras, aí se divide letra por semana, semana eu dou 2 letras, na outra semana eu dou 3 letras e assim por diante. Então, ela traz, sim, uma perspectiva de trabalho de texto entre fala e escrita, focando o som, que não tinha nos demais documentos, mas ela não fala este ou aquele método, tá? Ela não determina método. Fique bem claro isso. Opa, eu não li ali, né? Pera lá. O documento justifica essa ênfase com o reconhecimento de que a apropriação do sistema escrito alfabético, o SEA, tem especificidades e colocando-a como foco principal da ação pedagógica nos anos iniciais. Então, essa é uma grande mudança aí da base. Se a gente for olhar para os PCNs, apesar de ser uma teoria ali baseada, né, na teoria construtivista, ela não traz, os documentos não traz o enfoque no sistema. Não traz o enfoque na fala. E a base traz. Então, a base acrescentou isso ao que os parâmetros não traziam, tá bom? As demais propostas conceituais do documento são, quanto aos conceitos. Então, o que tem mais de alfabetização que mudou que a base trouxe? Para você que sempre me pergunta, tá aqui a resposta. Mais um pouquinho, mais um passinho aí. Primeiro, a alfabetização explícita. Temos sim que alfabetizar. Não explicita método. Mas temos que falar de alfabetização, falando de alfabetização. Nós temos que ensinar a ler, lendo. Nós temos que ensinar a escrever, escrevendo. Tem que sistematizar essa alfabetização. Ela traz alfabetização em 2 anos. No 2º ano do ensino fundamental. Ela traz campos de atuação e como eixo estruturante. E traz destaque para o multiletramento. Dilane, o que é isso? Calma, nós vamos ver um por um, tá bom? Vou dar aí uma dica aí de cada um para vocês, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. Então, o que traz de conceito para a alfabetização é isso. Temos que tratar de alfabetização abertamente. Temos que alfabetizar
até o 2º ano. Temos que ter como campo de atuação eixos estruturantes. E temos que destacar aí o multiletramento. Não só o letramento, o multiletramento. E o que é isso? Vamos ver. Nós vamos começar ali com o primeiro, tá bom? Alfabetização explícita. O que é isso? A BNCC reconhece a especificidade da alfabetização e propõe a mescla de 2 linhas. Se a gente pensar lá na competência que a base traz, quem já assistiu às aulas anteriores, ela enfatiza bem essa questão da competência, das habilidades de saber fazer. Então, na alfabetização, nós temos que alfabetizar e tratarmos. Estamos, sim, alfabetizando, sistematicamente. Ler, escrever. Lendo, escrevendo. Fazendo. Sendo atuantes nessa sistematização, tá? E quais são essas 2 linhas? A primeira, ela indica a centralidade do texto e para o trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita. Então, aqui não se perdeu, não mudou nada disso. Tinha lá a proposta da teoria construtivista, que o aluno tem que estar como protagonista, que a aprendizagem é significativa, que temos que partir de textos de função social, de práticas sociais de leitura e escrita, onde se usa isso, não escrever coisas fantasiosas, pseudos textos, pseudos frases, não. Nós vamos trabalhar textos reais, da vida real, da prática social real, que o aluno tem no dia a dia, tá? Então, é a partir disso. Continua isso. Você já fazia isso? Beleza, continua. Então, é isso ainda o trabalho, tá? Olhando para ser utilizado como cidadão, como na vida. Nos casos de listas, convites, bilhetes, etc, etc, etc. A função social. Não como nós tínhamos antes lá, que eram frases para o ensino. Só se via aquelas frases, aqueles textos na escola. Não. Práticas sociais. Isso ainda é uma linha que a BNCC traz. Isso não mudou. E a segunda soma isso o planejamento de atividades que permitem aos alunos refletir sobre o sistema de escrita alfabética. Estudar, por exemplo, as relações entre sons e letras. E investigar com quantas e quais letras se escreve uma palavra e onde elas devem estar posicionadas, como se organizam. Então, essa é a alfabetização explícita. É eu pensar no sistema de escrita alfabética, não só na letra, mas na posição, qual a melhor letra, que há regularidades, que as letras usam para escrever várias palavras. As palavras têm diferenças de tamanhos, de composições, de diferentes composições silábicas, que nós temos algumas composições silábicas pertinentes à nossa língua, que dentro das concepções aí, por exemplo, das formações silábicas, a gente tem a predominância das vogais e toda aquela questão aí que a gente sabe linguística, metalinguística, metacognitiva e consciência silábica, consciência fonológica, etc, etc, etc. Nessa questão, a base inovou, trouxe diferente. Se você olhar para o documento do PCN, não tem isso, tá? Então, essa função aí de trabalhar o sistema de escrita alfabético, letra, som, a base trouxe. Como eu já disse, vou repetir, por isso que os adeptos ao método de alfabetização fônico trouxe aí uma fala de que o Brasil, através da base, adotou o método fônico como método de alfabetização. Mas, você pode ler todo o documento, não há isso explícito lá. Não tem nem esse, nem outro método. Ok? Mas ela relata que a letra e o som é importante. Porque não adianta ensinar letra. Na hora da leitura, eu não vou ler letra, eu vou ler som. Eu preciso saber o fonema. Desta forma, ao assumir essa postura, o documento considera as contribuições da perspectiva construtivista,
que já havia no PCN, principalmente os estudos sobre o processo pelos quais as crianças passam para se apropriar do sistema de escrita, que são as fases da psicogênese, certo? Mas também aponta ser preciso um trabalho com a consciência fonológica e com o conhecimento das letras para ajudar a criança a evoluir na hipótese escrita. Se eu leio som, eu não posso trabalhar só grafema. Eu preciso trabalhar grafema e fonema. E nesse sentido, nós vamos ver mais para frente, mas já vou adiantar aqui, a base traz que nós, se a gente pensar na consciência fonológica, a gente ensina ao contrário. A gente ensina primeiro a letra e depois o som, quando ensina o som, né? E é isso que a base vem enfatizando, que devemos ensinar o som. E se a gente pensar na consciência fonológica, o fonema, a letra lá, é a última unidade, né? A criança tem que perceber no som de lembrar como isso se dá. A gente vai ver aqui nesse processo dessas 4 etapas. Qual é a proposta? Para isso tudo ocorrer. É um processo, é um percurso, tá? O que é importante a gente lembrar aqui nessa primeira, na alfabetização explícita? Nós estamos falando do número 1, tá? Alfabetização explícita. Vale frisar que, ao contrário do PCN, que oferecer ao professor orientações didáticas e elementos para avaliação, a base não trata dessas partes. Ela só fala o que a gente tem que fazer, que é trabalhar letras, sons, textos, práticas sociais, cuidar das fases de escrita para a criança avançar aí como ela compreende esse sistema. O documento se concentra na proposição das competências e habilidades essenciais que todos devem desenvolver a cada ano e etapa da educação básica, ou seja, o foco está em o que ensinar. Então, ela traz o que cada ano tem que saber, minimamente, lembra disso? Primeiro ano tem que saber isso, segundo ano tem que saber isso, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Só que ela não traz como nós vamos fazer isso, tá? A construção do como ensinar virá nos currículos. Aí você vai colocar a sua metodologia, os métodos que você acredita que dão resultados, um ou vários, não sei, dependendo do que trouxer aí o documento. Assim como que você entende como a criança aprende, a concepção de criança, a concepção de educação e por aí vai. Como que você acredita que é uma avaliação. Então, isso tudo vai ter que ser posto no currículo. A base traz o que cada ano escolar tem que sair sabendo. Cuja revisão está a cargo das redes das escolas e dos docentes. Porque aqui na parte do currículo que entra aí a especificidade de cada unidade escolar, de cada comunidade, de cada região, tá? Então, a base, por ser nacional, ela traz aqui ou lá no Piauí, estado de São Paulo, no estado do Maranhão, ou no Maranhão, na Bahia, Pernambuco, seja onde for, escola pública, escola particular, o aluno está no primeiro ano, ele tem que saber aquele conteúdo, ele tem que desenvolver aquelas habilidades e chegar em tais competências. Como você vai fazer isso? Está dentro do currículo que vocês têm que reelaborar aí. Reelaborar não, na verdade construir, porque currículo não se tinha, né? Tinha-se o PPP, que era o projeto político. Número 2, alfabetização em 2 anos. Então, nós vimos a alfabetização explícita e nós vamos olhar um pouquinho a alfabetização em 2 anos. O que traz para nós em alfabetização em 2 anos? O ano de escolaridade limite para uma pessoa aprender a ler e escrever foi uma das questões mais discutidas durante a elaboração da base. Quando começou essa elaboração, a princípio ainda estava no 3º ano, como trazia também o PENAIC, né? O PENAIC era o prazo limite do 3º ano. Então, começou-se toda essa elaboração da BNCC e manteve-se o 3º ano. Portanto, durante as discussões, chegaram ao consenso que, na base,
seria o segundo ano. Então, nacionalmente, antecipou-se para o segundo ano. E aponta que no terceiro ano, o processo continua, mas com foco na ortografia. Porque a alfabetização não é especificidade que tem que acontecer no primeiro ano ou só no segundo. Ele é um processo. Só que ele deve sair já alfabetizado, com aquelas propriedades de um indivíduo alfabetizado no segundo ano. E as questões mais ortográficas de regra tem que estar conta aí até o final do terceiro ano, tá bom? Então, essa é uma segunda mudança sobre a alfabetização que a BNCC trouxe para nós. O que é importante aqui? Que de qualquer maneira, para dar conta, você está no primeiro, segundo, terceiro ano, nos anos iniciais, dentro de uma unidade escolar, para dar conta de alfabetizar os alunos no final do período, que é o segundo ano, se torna fundamental lá atrás. Como a base indica, a articulação entre os currículos de educação infantil, no qual a criança já estará imersa em experiências de leitura e de escrita, com o dos anos iniciais do fundamental, quando se aprofunda e sistematiza o trabalho. Por isso que tem lá o primeiro item, a alfabetização explícita. Porque no primeiro ano, sim, abertamente, estamos ensinando a ler e escrever. Não que nos outros anos, outros anos não. Na etapa anterior da educação infantil, não se está alfabetizando. Estamos, sim, preparando esse aluno para que se desenvolva e compreenda melhor esse processo do sistema de escrita alfabética. Como é feito isso? Da mesma forma que nós já falamos. Trabalhando sonoridade, trabalhando verbalização, linguagem oral, trabalhando toda a questão motora da criança é importante. Mas esse trabalho de consciência fonológica oral com a educação infantil. Então, mas mudou para o segundo ano? Mudou. Mas ela enfatiza. Para a gente dar conta do segundo ano estar alfabetizado, eu preciso articular essas práticas lá na educação infantil. Não é sistematizado. Tá para aqui, A sistematização é no primeiro e segundo ano, em diante. Na educação infantil, são reflexões e são atividades para que a criança já distingua, faça distinção sonora, já saiba algumas letras. Não é ficar fazendo motor, traçar letra, não. Mas ela já perceba relação, fala, escrita, função social, as diferentes gêneros sexuais, onde essas escritas, essas leituras aparecem na prática social. Nesse sentido, a alfabetização na educação infantil. Se ele é um processo e eu começo na educação infantil, no segundo ano esse aluno vai estar muito mais preparado, por assim dizer, para concluir a compreensão do sistema escrito alfabético. É nesse sentido, tá bom? E aí fica mais fácil, né? Se a gente pensar assim, que não é só nós do ensino fundamental que temos aí esse peso da alfabetização, que é um processo, então envolve todos, né? Assim como tem crianças que têm dificuldades, transtornos, N situações que ela não dá conta no primeiro e segundo ano, e ela vai para um terceiro ano ainda precisando disso, também, se eu estou com o terceiro ano, é minha função e eu tenho que dar conta disso. Mas sabemos que a maioria tem que sair ali alfabetizada no segundo ano. E a gente cuidando de questões ortográficas no terceiro em diante. O grande problema que nós vivemos, e há relatos e relatos, inúmeros relatos de professor, é quando a criança chega no quarto ano, no quinto ano, sem estar em fase de alfabética. Isso é grave, né? Isso pesa para o professor dentro da sala.
A gente sabe que nós temos uma sala que nunca vai ser homogênea e nem queremos tanto assim. Só que essa disparidade de níveis é muito difícil para o professor trabalhar. E essa é uma grande questão e um grande medo de se pegar numa sala de alfabetização. E infelizmente ou felizmente, né? Mas infelizmente, há alunos que chegam no quarto, quinto ano que não estão em fase alfabética. Fase alfabética, que deveriam ter sido concluída essa fase lá no primeiro ano, por exemplo. E aí sim é um grande desafio para todos, principalmente para o professor da sala, né? Então vamos continuar. Na próxima aula eu falo dos 2 outros campos para você, para não ficar extenso isso aqui. Vou pedir novamente, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, mostre para os amigos, marque aí e dê sua opinião. Será que seria bom 2 aulas por semana? Não sei, eu estou achando que sim. Mas se você acha que assim tá bom, que você tem pouco tempo para estudar, deixe seu comentário que vai me ajudar muito, te ajudar. Te vejo na próxima aula. Tchau. Bom estudo para você.